Fala aí, meus internautinhas. E também minhas internautinhas. Esse é igual. Meu povo, sem muita enrolação, mas antes com um pedido de desculpa que eu já devia ter feito no último vídeo. Realmente ficou muito baixo o áudio do vídeo que eu respondi as perguntas de vocês. Teve alguém que me mandou uma mensagem engraçadíssima. Beckler, eu coloco seus vídeos para assistir quando eu vou dormir. Quando entra um anúncio, que aliás não são poucos, vem uma gritaria no meu YouTube e eu acordo desesperado. Foi mal, meu povo. Eu fiz com o microfone que ficou mais longe, realmente. Não passei pela edição, é um vídeo muito longo. Estava em viagem e foi como foi. Vocês não merecem com aquele áudio. Outra coisa é que este daqui também fique baixo, que vocês sempre reclamam disso. Eu já não posso fazer muita coisa mais. Foi mal mesmo. Mas, como aquele de sexta-feira, não vai mais rolar. Então vamos lá. Como vocês já viram pela incrível thumb e também pelo título, eu vou falar aqui da situação econômica do Barcelona. Hoje, finalmente, a gente teve a divulgação das contas. Vou analisar simplesmente, que é passar informação e explicar um pouco. Os números que foram mostrados hoje, eu vou pegar muita base aqui do que falou o Eduardo Romeu, que é o vice-presidente econômico do Barça, e depois eu vou dar a minha opinião e como é que a coisa vai indo. Mas acho que mais do que a minha opinião aqui, que não vale muita coisa, nunca vale, mas hoje vale menos ainda. O que vale muito nesse vídeo é a informação de como está a situação econômica do Barça. Isso sim vale muito porque, não sei em outros clubes, no Barcelona é um tema muito importante. Em outros talvez se dê menos atenção, no Barcelona eu acho que vale muito dar atenção para o tema econômico. Vamos lá, sobre fechar as contas de 2022 e 2023. O Barcelona arrecadou 1 bilhão 259 milhões de euros na última temporada. Isso não é lucro, isso é quanto entrou nos cofres, tem as despesas depois. Essa receita de 1 bilhão 259 milhões tem 400 milhões de alavancas. Então a receita real seria de 859 milhões de euros. Eu vou mostrar depois, eu vou colocar na tela, esse vídeo vai ter edição, vou colocar aqui um gráfico com a evolução do Barcelona de receitas e de despesas de salários também para vocês verem por que as alavancas eram necessárias. As despesas foram de 1 bilhão 161 milhões de euros. As despesas foram 100 milhões mais do que o Barcelona esperava e eu já falo sobre isso. Vamos lá. Sempre me perguntam, o impacto do Barcelona cair cedo na Liga dos Campeões, né? O Barcelona caiu antes das oitavas de final, isso teve um impacto em direitos de TV, cair cedo na Champions e também cair cedo na Europa League de 23 milhões de euros. Fora o impacto, que o clube não contabilizou aqui, de match day, mas simplesmente o que o Barcelona esperava ganhar com televisão, ele ganhou 23 milhões de euros menos com a má campanha que ele fez na Europa na temporada passada. E por que ele não contou o que ele perdeu na Champions, ou o que ele deixou de ganhar, não indo mais longe com a receita que tem uma oitava de final de Liga dos Campeões, com 85, 90 mil pessoas no estádio? Porque o Barcelona fez a conta do quanto ele ganhou de estádio na temporada passada e ele teve receita recorde. O Barcelona ganhou 47 milhões de euros a mais do que ele esperava, o que já é muito grande, com área comercial e também com estádio. Então, por exemplo, a alavanca que o Barcelona ativou de vender direitos de televisão, e ele perde 40 milhões de euros, ele deixa de ganhar 40 milhões de euros por ano nos próximos 25 anos, vendendo os direitos de televisão de La Liga, com um time atrativo, com os torcedores de novo empolgados, com os turistas indo para o estádio e tal, fez com que a arrecadação do estádio aumentasse 47 milhões. Ou seja, se pagou, pelo menos na primeira temporada, a alavanca da venda de direitos de TV, que foi utilizada para reforçar o time, comprar Lewandowski, comprar Rafinha, comprar Condé, aumentar limite salarial, tudo isso, dá para dizer que na primeira temporada foi pago, porque o Barcelona aumentou e muito a receita com estádio e também com área comercial, que é venda nas lojas, que é venda de camisa, esse tipo de coisa. Foi a maior média de público do Barcelona no século XXI, e eu simplesmente digo século XXI porque eu não achei em anos anteriores, para ver um antes e depois, qual foi a última média de público do Barcelona maior do que da temporada passada, 83 mil pessoas por jogo. Alguém me perguntou no Twitter, isso explica por quê? Volta do torcedor que se empolgou, volta do turista, tudo isso. Torcedor, um ano antes, boa parte do sócio tinha pedido excedência, que é o fato de você ser sócio, você ter um assento no Camp Nou, mas você tem direito por um ano de falar, esse ano eu não vou, galera. Foi demitido, tem uma situação familiar, uma situação econômica, uma situação de saúde que você não pode ir, ou você não precisa explicar por quê, mas você pode não ir um ano
você cede aquele assento seu para ser negociado por um ano e no ano seguinte você tem direito de novo a pagar e ter o seu assento lá, senão você tem que voltar para o final da fila. Com o time assim na temporada 21-22 e com a incerteza do Covid, que ninguém sabia se ia poder voltar para o estádio ou não, muitos torcedores pediram excedência, então na temporada 22-23 tinha uma galera com saudade do Camp Nou que voltou aí, fora que o turismo se recuperou 100% já pós-pandemia por aqui. Então se a gente for pegar o que o Barcelona perdeu, não só não se classificando para Champions e tal, mas tinha orçamentado que ia ganhar 30 milhões em venda de jogadores, ganhou 10 milhões menos, tiveram algumas coisas que o Barcelona ganhou um pouquinho menos aqui e ali, e com o que ele ganhou mais, o Barça arrecadou 4 milhões de euros mais do que ele esperava. Cá entre nós, ficou ali, arrecadou 4 milhões de euros mais. Só que o Barcelona gastou 100 milhões a mais do que estava previsto. E por que ele fez isso? O dinheiro que entrou das alavancas, como a gente disse, em novembro do ano passado, a La Liga criou uma chamada por aqui, regra anti-Barça, que é para que as alavancas do Barcelona não servissem para dar fair play econômico para o time, né? Serviu lá na primeira temporada, a partir de novembro parou de servir, por isso quando o Barcelona renovou o contrato do Gavi, esse contrato não pôde ser inscrito em janeiro, o Gavi jogou um tempo com a 6, voltou a jogar com a 30, o medo do Gavi sair de graça se não pudesse inscrever ele, vocês lembram desse rolo todo. Então o Barcelona tinha dinheiro em caixa e La Liga não deixava ele usar como fair play financeiro. Não acreditava que aquele dinheiro, o Barcelona era uma garantia de que o Barcelona ia conseguir pagar os seus salários, então não podia utilizar como fair play. Então o Barça tinha que usar esse dinheiro. E ficar com dinheiro em caixa não ia servir para nada. Então o que o Barcelona podia fazer era pagar dívidas. E o que o Barcelona fez basicamente foi isso. Ele demitiu um Titi, demitiu o Mirotic, né, o jogador do basquete, que ganhava acho que mais de 10 milhões de euros por ano, e outros jogadores de outras seções do clube. A única seção que não foi tocada foi o futebol feminino. Primeiro, porque o futebol feminino caminha com as próprias pernas. O dinheiro que ganha o futebol feminino se paga e dá lucro. E segundo, que é uma aposta do clube. O sócio gosta do futebol feminino, está crescendo, o Barcelona é hoje a grande referência mundial no futebol feminino, angaria novos fãs, não só em Barcelona, mas mundo afora, com a Aitana Bonmatí, com a Alexia Putellas, com Patri, com Irene Paredes, enfim, com todas. E o Barcelona não tocou em reduzir custos do futebol feminino. Mas o Barcelona teve 100 milhões de gastos a mais, por quê? Demite um Titi. É uma bolada de 20 milhões de euros que o Barcelona pagou para um Titi. Só que é melhor você pagar 20 milhões de euros num ano que você tem dinheiro, que não vai poder usar esse dinheiro para nada, em termos de fair play, e você não comprometer sair pagando o salário de um Titi nos 3 anos que restavam, seriam 6 milhões e meio de euros por ano, que o Barcelona teria isso em folha de pagamento, seguraria fair play para usar para outro jogador e não ia conseguir vender um Titi e tal, ia ficar emprestando de graça para cá e para lá com algum clube pagando migalha de salário. Então era melhor aproveitar esse dinheiro que tinha em caixa e que não poderia ser usado para fair play, fazer uma limpa no clube, ainda assim ter lucro na temporada e você aliviar um gasto que existiria. Então esses 100 milhões que o Barcelona queimou agora e teve essa despesa esse ano, isso seria um gasto que o Barcelona pagaria nos próximos anos, só que ele fez em uma tacada só para ter margem de fair play. É uma boa jogada contábil do Barcelona. Não é o ideal a se fazer, porque se você tem um jogador ainda com contrato e se você não tem pressa, você pode esperar para negociar ele, mas como tinha pressa e como tinha possibilidade, foi o que o Barcelona fez para ter fair play financeiro. As receitas aumentaram muito, né? A gente viu aqui as receitas chegando a 1 bilhão e 200 milhões, e as receitas isso tem muito a ver com as alavancas, mas também tem área comercial que aumentou, presença de torcedor no estádio aumentou também. Tudo isso aumenta a receita, mas também aumenta a despesa. O Eduardo Romeu até falou, para você vender pão com presunto, você tem que comprar pão. Então, quando você aumenta a sua receita, você tem que aumentar a sua máquina para gerar aquela receita. Então, você também aumenta as despesas. Então, para abrir lojas do Barcelona por aí, para abrir Camp Nou, para tudo isso, aumentou muito a receita, mas também aumentou muito a despesa. Então, quando a gente olha que hoje a despesa do Barcelona é altíssima, e agora eu vou falar de 2023-24, vocês vão ver que o clube tem mais de 800 milhões de euros de despesa, é porque a máquina Barcelona, a potência que esse clube tem, faz com que ele ganhe muito, mas que ele também gaste muito dinheiro. Ainda que tenha tido uma redução essencial, muito importante e completamente aplaudível de salários de jogadores. O que não é nada saudável, você ter os salários dos atletas muito altos.
Então, os gastos que o Barcelona tem hoje são para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, quando o Neymar foi contratado pelo PSG, eu estava lá em Paris e eu queria fazer uma matéria no museu do clube, onde queria ali o setor do Neymar, o quanto que ia aumentar. O museu do PSG estava fechado, só ia abrir em fevereiro, o Neymar chegou em julho. Enquanto o museu aqui do Barcelona era o segundo museu mais visitado da Espanha, com 1.500.000 visitantes por ano, com ingresso que custa 30 euros. O Barcelona ganhava mais de 50 milhões de euros de museu aqui lá para os anos 2017, 2018, 2019. A presença do Messi gerava muito isso. Então, o PSG não tinha a máquina que o Barcelona tem para ganhar dinheiro. Essa máquina tem um custo muito alto. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Temporada 2023-2024. O orçamento do Barcelona vai ficar em 859 milhões de euros. Não tem mais alavanca e vai ser o suficiente para fechar no verde a partir disso. Não ter o Camp Nou, já me chega direto também perguntas aqui que eu respondo para vocês em áudio muito baixo. O que representa não ter o Camp Nou? Não ter o Camp Nou para o Barcelona, pelas contas que eles tinham feito, seria 90 milhões de euros menos por ano, um ano e meio pelo menos, né? Então, seria realmente um peso muito grande. O Barça já conseguiu, neste momento, ter uma previsão melhor do que essa, de perder somente 78 milhões de euros sem um Camp Nou, que eles conseguiram por negociar preço de ingresso, o que o sócio comprou para ter o seu assento no Estádio Olímpico de Montjuic, o que o Barcelona conseguiu abrir de loja lá para vender também de merchandising. Então o impacto do Camp Nou já foi reduzido em 12 milhões por temporada. São 859 milhões de euros. Se a gente tivesse mais os 78 do Camp Nou e mais os 40 milhões dos direitos de TV, né, que o Barcelona vendeu para os próximos 25 anos, que agora acho que já são 23, porque já passaram 2, e que o Barcelona não tem esses 40 milhões, cara, se somasse tudo isso, o Barcelona teria um orçamento para essa temporada de 974 milhões de euros. Isso mostra que, quando voltar o Camp Nou, o orçamento vai passar de 900 milhões, as despesas também, porque o novo Camp Nou vai ser muito caro, então assim, vai subir de novo. E como vender estes 40 milhões de euros, esses direitos de televisão de La Liga, que representam 40 milhões de euros, não são assim um drama tão grande, porque o clube continua tendo as receitas muito altas, apesar disso. Não era o que o Barcelona queria, o Eduardo Romeu hoje falou várias vezes, eu não me orgulho dessa operação de vender os direitos de TV de La Liga, mas era necessário. Outra coisa que ele falou assim, eu sim me orgulho de ter vendido os direitos lá de mídia do Barcelona, de metaverso, de NFT e tal, porque a gente perdia dinheiro com isso e a gente ganhou muito dinheiro vendendo esses recursos, que inclusive ainda tem que, né, uma relavanca que ainda tem que ser paga e ainda não foi. Então vamos lá, previsão de despesa do Barcelona, 832 milhões de euros. O Barça reduziu 329 milhões de euros em relação à temporada passada. Tem 100 milhões aí desses dispensas de jogadores e esse tipo de coisa. Tem 50 milhões de euros operacionais menos sem o Camp Nou. Jogar em Montjuic é muito mais barato do que jogar no Camp Nou, então você reduz 50 milhões, mas também você ganha muito menos dinheiro, né? Que eu estava falando quer vender pão com presunto, tem que ter pão. Então você reduz muito a sua despesa, mas você também cai a sua receita. E diminuiu 184 milhões de euros os salários dos jogadores de futebol. Entra na tela então a partir de agora o que é o mais importante talvez desse vídeo, que é para vocês verem a evolução das coisas. Está aí em Camp Nou, evolução de coste esportivo, evolução de custo esportivo, cá entre nós. O catalão é lindo e é fácil de entender. Vamos lá, meu povo, a partir da temporada 17 e 18, aqui a receita do Barcelona era 914 milhões de euros e subiu 200 milhões de um ano para o outro por conta da venda do Neymar. O que está em amarelo é a receita, o que está em vermelho é o quanto que a despesa representa percentualmente de salários de jogadores em relação à sua receita, e o bloco azul é o salário dos jogadores. Então, quer dizer, em 17 e 18 o Barcelona ganhou 914 milhões de euros, pagou 639 milhões de euros de salários, e isso representa 70% da receita do clube, o que é o limite do que, por exemplo, a UEFA hoje permite. Daqui a 3 anos vai ser uma regra de fair play da UEFA, ninguém pode gastar mais do que 70% do que ganha em salários de jogadores, e até então era uma recomendação de um clube saudável. A temporada 18 e 19, o Barça sobe a sua receita para 990 milhões de euros, mas aqui já começa a ter aquelas maquiagens do Bartomeu. Trocar o Silicen pelo Neto, e que você pega o dinheiro do Neto esse ano, que o do Silicen só entra como amortização no ano seguinte. No ano seguinte, depois teve de Pjanic e Arthur também. Então a receita de 990 milhões de euros
tem a ver também com já algumas jogadas contábeis que a diretoria anterior fazia. E eu sempre falei para vocês aqui, fazer uma pausa, do problema que tem as renovações de salário que o Barcelona fez no passado, né? Renovar contrato de um Titi, de Piqué, de Busquets, de Alba, essas renovações de contrato que o Barcelona fez no passado, quando você renova um contrato de um jogador por 5 anos pagando muito, você compromete o seu orçamento por 5 anos pagando muito. Não é uma compra que você faz, 100 milhões e acabou. Não, é ir ano a ano com aquela despesa muito alta. Então o Barcelona passou a ter, com essas renovações que foram feitas por gratidão, já falei isso algumas vezes, que o Bartomeu fez lá para 17 e 18 com os jogadores, o Barcelona passou a ter a despesa muito alta, a receita subiu porque vendeu o Neymar, mas você não vende o Neymar todo ano, então a receita não ia acompanhar aquilo ali e ainda veio o Covid. Então começa a vir temporada 19 e 20, que a arrecadação já cai para 855 milhões, a Covid impacta no futebol a partir de março. Então o Barcelona teve agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro e um pedaço de março ainda, mais de 6 meses, com o Camp Nou cheio, com todas as receitas possíveis, então não impactou tanto a temporada 19 e 20, mas os salários estão ali, ó, 639, 671, 636, salários continuavam altíssimos, já passou dos 70% aqui, chegou a 74%, aí vem o que teria sido o fim do Barcelona, basicamente, se continuasse nessa linha. Temporada 20 e 21, que a receita cai muito, cai mais de 200 milhões de receita, porque é um ano inteiro sem Camp Nou, né? Com essa torneira dessa máquina de ganhar dinheiro que é o estádio fechado, e os salários continuam muito altos. O salário aqui tem uma queda de 19 e 20 para 20 e 21, porque teve, durante Covid, os jogadores aceitaram reduzir um pouco os salários, outros para cobrar depois, outros que tiveram aquela redução inicial, essas coisas. Os salários dos jogadores já representavam 98% de todo o custo do clube. E a gente está falando aqui de um clube que abrir o Camp Nou é muito caro, que as lojas são muito caras, que tem os salários não esportivos, que tem todos esses outros gastos que são altíssimos, e aqui o clube estava completamente quebrado e falido. Chega João Laporta, na temporada 21-22, caem muitos salários, porque, por exemplo, sai o Messi, porque o Barcelona empresta o Griezmann para o Atlético de Madrid, porque depois sai o Coutinho, então caem muitos salários, volta o Camp Nou a ser utilizado parcialmente, então a receita volta a subir mais ou menos, e os salários estavam ali em 69% das receitas do clube, o que é mais ou menos saudável. O problema é que você teve um incremento de dívida do ano anterior de 200 milhões de euros, praticamente. A sua receita caiu 200 milhões de euros e os seus custos não. Então o que o Barcelona fez na temporada 21-22? Alavancas. As alavancas foram para salvar o clube, para ele não fechar de novo no vermelho, para ele poder pagar dívidas e compromissos urgentes. Foi o que ele fez. E teve, a gente vê aqui, 750 milhões de euros. É a receita, e esse 1,017 bilhão é porque aqui já tem alavancas. Aqui já tem as alavancas, venda de Barça Studios, esse tipo de coisa e tal. Então aqui já tem alavanca para salvar o clube. No ano seguinte, temporada 22-23, a última, volta a subir receita, Camp Nou plenamente aberto, time atrativo, melhora comercial, melhora tudo. Sobe massa salarial bastante, porque os contratos feitos lá atrás, ainda todos os caras estavam na folha de pagamento do Barcelona, e para melhorar o time, ainda incrementou o salário de Lewandowski, de Condé, de Rafinha, as renovações de Pedri e tal, e então subiu o custo salarial, e para você não ter 79% das suas receitas normais, né, que são chamadas ordinárias, comprometidas, mais alavanca, para dar um respiro de novo, pagar dívidas urgentes e para ter esse respiro de fechar no verde. Então o salário representou nesses 2 anos 51% e 54% de todo o gasto, de todo o orçamento, de toda a receita do clube. Não é correto fazer alavancas todo ano, vender patrimônio não é a melhor coisa a se fazer no planeta, é uma urgência. Só que para essa temporada, como você conseguiu reduzir muito os salários, olha como sai de 676 para 492, isso aqui é time de futebol, de basquete, são todos os salários esportivos, caiu muito e você manteve a mesma arrecadação. Aqui, o Barcelona dá o pulo do gato. Ele mantém a arrecadação, a linha é idêntica, 860 a 859, não precisa de alavanca, e você cai o seu custo de salários em 676 para 492 em 180 milhões de euros. É aqui que o Barcelona vai começar a se recuperar, tá?
Aqui é o mais importante. Eu fiz tudo isso aqui para falar, para mostrar para vocês como era difícil a coisa e como manter os salários como estavam eram difíceis. E aqui ainda se espera baixar mais isso aqui. Por exemplo, o Ter Stegen já renovou, já querem que renove o De Jong, ganhando menos, ganhando algo mais perto da realidade. Tem um acordo com o De Jong que foi feito lá na pandemia, que agora ele vai chegar, o impacto dele ao final e a coisa vai ser mais saudável. Então isso aqui ainda tende a melhorar. E as próximas contratações aqui já se fala que o Barcelona não vai fazer os tipos de contrato que faziam, que vão ser ainda mais baixos do que os contratos que estão sendo feitos atualmente, o que é muito saudável. Então a gente já vê um clube que ganha igual antes, sem o Camp Nou, então a partir daqui a 2 anos vai passar a ganhar ainda mais, e já tem a folha salarial correta, que ainda pode diminuir, mas correta em relação ao que deve ser. Vai fechar no verde o Barcelona, vou fechar isso aqui só para continuar aqui nas minhas notinhas. Vai fechar no verde o Barça, tem a expectativa aí de ter quase 30 milhões de lucro esse ano, o que não dá para pagar a dívida, que é imensa. A dívida do Barcelona é de 1,2 bilhão de euros. Como que essa dívida vai ser paga? Essa dívida, algumas coisas são mais urgentes e outras menos, tá? O Barcelona, por exemplo, tem dívida com outros clubes, o que não quer dizer que o Barcelona está dando calote, até porque se der o calote tem o transfer ban. São dívidas, é um financiamento que você faz. Você fala que vai pagar até tal ano e você tem que pagar até tal ano. Mas tem 1,2 bilhão de dívidas, umas mais urgentes e outras menos. Vai pagar com o próprio Camp Nou. O Camp Nou é uma bolsa à parte, é um organismo à parte, é uma coisa completamente à parte. Ele tem um financiamento próprio para ele. O endividamento do clube não tem a ver com o endividamento do Camp Nou. E quem vai pagar o endividamento do Camp Nou é o próprio Camp Nou. O Barcelona vai tirar 100 milhões de receita do Camp Nou a cada ano para ele, e o resto vai ser para ir financiando e para ir abatendo isso aqui até o Camp Nou estar pago. E o que sobrar também no financiamento vai ser usado para pagar a dívida. Essa dívida de 1,2 bilhão de euros que ela precisa ser paga. E o funcionamento do clube é ganhar 860 milhões, ter um time forte e um clube forte e ter ali os 830 milhões de despesa. E esses 30 milhões aqui é para ir depois fazendo novas incorporações, comprar outros jogadores, outros investimentos e por aí vai. Então, o que vai pagar a dívida vai ser o próprio Camp Nou. Hoje o Eduardo Romeu, e já tinha sido dito isso antes também, diz que todos os clubes que reformaram, que fizeram outro estádio, aumentaram as receitas no estádio entre 150% e 200%. Em todos. Então, o Barcelona faz também essa conta de aumentar entre 150% e 200%, ou seja, ganhar o dobro com o Camp Nou, por isso que tinha que fazer o quanto antes o Camp Nou, porque você tem que ganhar o dobro o quanto antes. Né? Então, o Camp Nou tinha que ser feito agora, e muita gente pergunta da problema de fazer o Camp Nou agora. O endividamento do Camp Nou agora não é problema. A receita que você perde com o Camp Nou, 78 milhões de euros, poderia ser mais problema, mas o clube consegue manter em 2023 e 2024 a mesma receita que 22 e 23 sem o Camp Nou, o que é muito bom. Por quê? Porque é um clube atrativo, porque as lojas vendem muito, porque a segunda camisa está vendendo como nunca se vendeu tanto como essa camisa branca do Barcelona. Por tudo isso, que tem muito mérito, área comercial, área de marketing, área de logística do Barça, e também área esportiva, se no final das contas fosse um time ruim ninguém ia estar comprando camisa. Todo mundo tem muito mérito. Vocês falam que eu sempre faço vídeo negativo do Barcelona e tal, e sim, é verdade, porque se vocês peguem para ver aqui esse gráfico que eu mostrei para vocês até 22, 23, não tinha como fazer vídeos positivos do Barcelona, fora as outras questões institucionais. A partir de agora, talvez seja possível falar do Barcelona com um pouco mais de otimismo. Por quê? Porque, de fato, o clube está começando a sair do buraco e existe uma projeção otimista. Desse clube ganhar mais dinheiro, desse clube se manter competitivo, dentro de campo, uma outra contratação aqui, ali, pode ser melhor feita, dar mais ou menos resultado, tal como todos os clubes de futebol do planeta Terra. Mas, como instituição, a partir de agora, esse clube tem futuro. Quando você reduz a sua folha salarial, como reduziu, quando você perde 80 milhões de euros do Camp Nou e você mantém a sua receita, a partir daqui, e quando tiver o Camp Nou de novo, o dinheiro que vai ganhar, as receitas que vai ter, e aí a partir daí vai se poder sonhar. Que esta bagunça esteja toda acontecendo e que o time tenha sido campeão espanhol, 10 pontos na frente do Real Madrid, que tem um time hoje que a gente olha, se bobear esse time quartas de final da Champions, pode chegar, dependendo do sorteio, por que não ir mais longe. Com tudo isso acontecendo, tem muito mérito. Tem muitas críticas ao time, ao clube, à presidência do Laporta, a uma decisão ou outra, mas, no geral, isso daqui eu vejo um quadro bastante positivo
que o Barcelona está apresentando. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Volto, se não tiver uma edição extraordinária, na sexta, respondendo perguntas de vocês. E qualquer dúvida mais que vocês tiverem sobre a situação econômica, me mandem aqui e eu tento responder com muita má vontade. Estou brincando. Tento responder da melhor forma possível. Tá falado, gente? Beijo pra vocês, hein? Juizinho e espero que vocês tenham entendido. Valeu!